Os acordos que que os Estados Unidos fez com a União Europeia e a negociação com a China, mas para você ter uma noção, você que nos acompanha, do estrago que é esse acordo Estados Unidos-União Europeia. Vem comigo que eu vou te explicar. Os Estados Unidos e a União Europeia chegaram ontem a um acordo comercial que reduz, e atenção para a palavra, tá? Para 15% a sobretaxa prevista para produtos europeus entrarem em território americano. Eu estou falando que reduz porque o pacto que foi negociado há meses evitava uma guerra comercial entre os dois lados, que representam quase um terço do comércio global. E Donald Trump ameaçava taxar os produtos europeus em 30% se não houvesse um entendimento. Os termos ainda precisam ser aprovados pelos países membros da União Europeia para terem validade. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comemorou o tratado como um grande negócio, um acordo enorme que traria estabilidade, aspas, e previsibilidade para o comércio entre os dois países. Já o primeiro-ministro da França, François Bayrou, criticou o acordo, afirmando que o bloco se mostrou submisso aos interesses americanos e que o tratado representa um dia sombrio para os europeus. O primeiro-ministro da França, Pedro Sanches, declarou que valoriza o esforço da Comissão Europeia, que até apoia o pacto, mas sem entusiasmo. Por outro lado, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, diz que o acordo europeu foi pior do que obtido pelo Reino Unido em maio. Donald Trump engoliu Ursula von der Leyen no café da manhã, declarou Orbán. Gente, sabe por quê que tem tanto crítica em relação ao acordo que fechou a União Europeia? Porque é exatamente essa a tática de Donald Trump. Ele ameaçou com uma tarifa de 30%, aí as manchetes estão todas assim, reduz. Eu fui pesquisar, sabe quanto é a média de tarifas hoje de importação de produtos europeus para os Estados Unidos? 1%. 1%. 1%. Os americanos agora vão começar a cobrar 15% dos produtos europeus que vão para os Estados Unidos. Tem noção do aumento de custo que é isso, Josias? É uma coisa extraordinária, né? E não é sem motivo que a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comunidade Europeia, ela está sofrendo críticas internas, né? Porque houve, diferentemente do que se costuma atribuir ao Trump, que é a de recuar sempre, fazer ameaça e depois recuar, dessa vez quem ciscou para fora foi a União Europeia, né? Que claramente teve uma derrota, porque como você realçou, há hoje uma tarifa quase negligenciável, em torno de 1%, e a União Europeia concordou em pagar 15%. Aí alega-se que a ameaça do Trump estava muito acima disso, 30%, mas é isso que ele faz. Ele ameaça com uma tarifa intragável, irrealizável, e aí recua, mas o recuo deixa em patamares muito superiores aos que vigoravam antes da crise aberta pelo Trump, né? Então, o mesmo ocorreu com o Japão. De certo modo, ficou entendido, depois do fechamento desse acordo com a União Europeia, que o Trump estabeleceu uma espécie de piso para as suas tarifas. E esse piso é de 15%. Foi digerido esse percentual pela União Europeia e é o mesmo percentual que havia sido digerido também pelo Japão. E aí outros países, Vietnã, Indonésia, tiveram que engolir percentuais maiores, ao redor dos 20%. E afora a tarifa, o Trump arrancou da União Europeia e do Japão compromisso de realizar nos Estados Unidos investimentos novos. No caso da União Europeia, investimentos da ordem de 600 bilhões de dólares. No caso do Japão, 500 e tantos bilhões de dólares. Então ele alcançou os dois objetivos que ele pretendia. O primeiro, tarifar as importações feitas por empresas norte-americanas e obter novos investimentos nos Estados Unidos. Então ele fez aí barba, cabelo e bigode, porque do ponto de vista político, ele pode posar internamente para o público doméstico, ele pode fazer a pose de vitorioso. De fato, ele tem obtido, e é preciso reconhecer isso, vitórias nessa sua estratégia.
de estimular o pânico para obter avanços que não seriam ou não estavam no horizonte antes desse estilo que o Trump impôs aos seus parceiros comerciais, o de tocar o terror, fazer um bullying para obter algum ganho. E ele está obtendo esses ganhos, né? Então, é nesse contexto que se insere o Brasil, Raquel. E daí toda a nossa preocupação, porque o Brasil, diferentemente do que se passa com todos esses outros países, ele não tem superávit nas suas relações com os Estados Unidos. Ao contrário, o Brasil acumula déficits com os Estados Unidos desde 2009. Então não haveria razão para que o Trump tarifasse o Brasil. O Brasil é uma economia muito fechada, precisa se abrir para concorrência, muito protecionista. A indústria brasileira ela é ultra protegida. Então há uma dose de realidade que precisa se impor também internamente. Agora, do ponto de vista prático, os Estados Unidos são superavitários nas relações comerciais com o Brasil. Então não havia razões objetivas para o Donald Trump impor essa tarifa. Não havia razões para a tarifa de 10%, que fora imposta lá em abril, muito menos para os 50% agora estipulados para começar a partir de 1º de agosto. Então há essa diferença do Brasil em relação aos demais. E há uma outra diferença, que no caso brasileiro, não há sobre a mesa, o que há sobre a mesa de econômico é secundário em relação à reivindicação política do Trump. Ele quer simplesmente a impunidade do Bolsonaro como preço para recuar nessa sua sanção de 50% imposta às exportações brasileiras. Então isso é um preço impagável. E aí tem lá outros aspectos, como os aspectos econômicos que interessam às plataformas digitais dos Estados Unidos. Agora, uma insinuação de que a Casa Branca teria também interesse em minerais raros, minerais que estão no subsolo do Brasil. Isso até é negociável. Se for rentável para o Brasil, por que não? Agora, o problema é que esse não está na frente da vitrine, isso está no fundo da loja. O que está exposto na vitrine é um preço exigido pelo Trump que o Brasil não pode pagar, que é o preço da submissão da democracia brasileira aos interesses personalíssimos do Trump. Aí não dá para pagar. Então, o Brasil está submetido aos mesmos riscos desses parceiros muito mais poderosos, como a União Europeia, e estão sobre a mesa mercadorias que não é possível negociar. Então, o José está mencionando muito bem, assim, quanto a nossa situação é difícil, porque olha o que passaram os europeus. Tem uma matéria excelente na nossa home, uma matéria do Financial Times que foi traduzida pela Folha. Vou chamar a atenção de vocês para ela e aí coloco para a professora comentar como a União Europeia sucumbiu ao rolo compressor tarifário de Donald Trump. Às vezes a gente subestima ele, mas olha isso aqui, alívio por evitar a guerra comercial, evitar aí tarifas proibitivas, é acompanhado por um arrependimento dos europeus de não ter adotado uma posição mais firme desde o início. E a matéria começa contando, né? Ela vai dando os passos do que foi essa estratégia de Donald Trump para enrolar os europeus na sua teia. Ela começa, o caminho para a capitulação da União Europeia diante da ofensiva comercial de Donald Trump foi estabelecido em 10 de abril. Foi o tal dia da libertação do que os Estados Unidos colocaria para suas tarifas. Ele recuou, né, as tarifas do dia da libertação que o Trump colocou e reduziu as tarifas para 10%. Aí Bruxelas também recuou. Em 10 de abril, suspendeu suas tarifas retaliatórias e aceitou a oferta dos Estados Unidos para negociações, mas com uma faca na garganta. Tarifas de 10% sobre a maior parte do comércio, junto com impostos mais altos sobre aço, alumínio e veículos. E em vez de se juntar ao Canadá e à China com uma retaliação imediata e infligir dor aos consumidores e empresas americanas, a UE, paralisada por visões divergentes entre seus membros, optou por esperar, ao invés de garantir um acordo melhor. E agora está nessa situação, ficou com um acordo pior até do que o Reino Unido. E aí vale a gente lembrar,
A União Europeia, gente, vai sair de uma situação em que ela tinha praticamente livre comércio com os americanos, professora. Sabe que eu acho que ajuda a gente a entender a estratégia do Trump, e inclusive, né, na questão até com a União Europeia, com o Brasil, com outros países, é a forma como o Trump tratou o presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? E se a gente vai lembrar, é muito sintomático, porque a questão do Trump não é só a negociação em si. Ele tem também uma tática que é de humilhar, enfim, as pessoas com quem eles pares, né, com quem ele está negociando, e isso aconteceu com o Zelensky. Se a gente vai lembrar, havia um compromisso dos Estados Unidos e da OTAN de apoio à Ucrânia, e o que acabou acontecendo é que o Trump rapidamente mudou esse jogo, e teve uma situação que eu acho que ela é muito emblemática e ela ajuda a gente a entender muito como o Trump opera do ponto de vista das negociações. Zelensky estava dentro do Salão Oval, na Casa Branca, e ele foi repreendido, digamos assim, pelo Trump e pelo vice-presidente, porque ele não estava com a vestimenta adequada. Claro que a gente sabe que em política, em diplomacia, o que está em jogo não é, enfim, se ele estava usando gravata ou não, se ele estava com terno ou não, porque ele estava com roupa considerada informal. O fato é que se qualquer elemento que ele conseguir pegar, e aí ele fez uma humilhação pública do Zelensky, foi uma situação extremamente vexaminosa, incomum da gente ver, enfim, um presidente dizendo para outro presidente que ele está desrespeitando aquela nação, que ele não está usando gravata. Enfim, se a gente for olhar, o que o Zata tem a ver com o tipo de negociação que está em jogo? Aparentemente nada, mas a questão é a seguinte, o Trump ele usa, digamos, os canais que são de negociação e de repente ele é como se ele trouxesse um elemento externo que não tem absolutamente nada a ver com aquilo e traz dizendo assim, bom, então a gente não vai negociar porque você não está usando gravata. No final é isso, né? Eu não posso negociar com você, eu vou fazer o que eu quero e você precisa submeter a mim e eu vou te humilhar. Então essa é a forma de operar do Trump. Ela escapa a qualquer possibilidade de racionalidade, de você tentar, de uma certa forma, preencher aquelas exigências, porque quando um país ele consegue com as exigências, o Trump vai vir com outras, algumas completamente absurdas que têm a ver com isso. Não vou negociar com você, vou colocar uma tarifa, não com uma base na racionalidade, com base em cálculos econômicos ou até eventualmente políticos. É porque eu não gostei que você não está usando gravata, ou não gostei da cor da sua gravata. Então, no final das contas, é isso. É algo que a gente nunca viu no mundo. Não é uma coisa comum da gente ver. E quando os países vão negociar com o Trump, eles estão preparados, inclusive com muita expertise, né? A gente tem séculos de construção, de negociação e de diplomacia que lidam com certas regras. E como eu falei anteriormente, o Trump ele não está jogando esse jogo. Então, quem vai jogar na forma, digamos, clássica, que se costumava se jogar na política e na negociação, vai perder fatalmente. Porque o Trump, o que ele faz é o seguinte, se fosse um jogo, então o que ele faz? Ele chega lá, tira o tabuleiro e diz assim, acabou o jogo. Não é assim, agora a gente vai jogar um outro jogo que você não conhece. Então, no final é isso. O problema é que o Trump tende a ganhar com isso. Eu não sei se necessariamente o povo americano vai ganhar com isso, mas o Trump está ganhando, né? E os outros países perdendo. E por último, queria só comentar uma coisa. Quando você tem essas questões das tarifas, né, da sobretaxa, mesmo que se sobretaxe a União Europeia, o mundo inteiro perde com isso. Isso vai ficar mais caro, os produtos vão ficar mais caros para o Brasil. Então, vou só pegar um exemplo, remédios, medicação. A gente corre o risco de ter aumento de preços de medicação, de pessoas que às vezes precisam de medicamentos de necessidade muito dramática, e que os medicamentos vão ficar mais caros, porque no final das contas a União Europeia está sofrendo uma taxação maior do que previa com o Trump. Então, no final das contas, é isso. O mundo inteiro está perdendo com essa estratégia do Trump.